tudo bem? Meu nome é Bruna Mariani, eu sou farmacêutica aqui da Infinity Pharma e esse será o nosso treinamento sobre o produto Biozil. Então, para começar a falar um pouquinho desse produto, eu quero conversar um pouco a respeito da fisiologia do nosso envelhecimento. Então, como é muito óbvio, todo mundo já sabe, a gente tem um processo de envelhecimento natural, que é principalmente refletido na nossa pele. Então, onde a gente mais repara, no nosso envelhecimento é na nossa pele. Porém, a gente sabe que isso acontece em todo o nosso organismo. Então, todas as nossas estruturas, todas as nossas células, nossos órgãos, o nosso corpo, ele vai envelhecendo como um todo e a gente vai sofrendo os reflexos, desse processo durante toda a nossa vida. E o processo de envelhecimento, ele pode ser dividido em duas características diferentes. Temos dois tipos diferentes de envelhecimento. Então, nós temos o envelhecimento intrínseco, ou também chamado de cronológico, que nada mais é do que o processo natural, o processo fisiológico. É a perda da capacidade que as nossas células têm de se renovarem ao decorrer da nossa vida. Por quê? A gente tem milhões e trilhões de células em todo o nosso corpo e elas têm um ciclo contínuo, onde elas nascem, elas têm um tempo de vida e depois elas morrem. Esse ciclo, ele se repete no decorrer da nossa vida, então as células elas vão se renovando. Então a gente tem sempre células morrendo e novas células nascendo para substituir, essas células mais antigas. Conforme a gente vai envelhecendo, esse processo ele vai se perdendo, a gente vai perdendo a capacidade de renovar as nossas células. Então elas começam a morrer muito mais do que se renovar. Então é aí que começa, a aparecer os reflexos do envelhecimento. A gente começa a se sentir mais enfraquecido, a gente tem maiores dificuldades em algumas atividades do nosso dia a dia e isso reflete no nosso corpo todo. E a gente tem também um outro tipo de processo de envelhecimento, que é o chamado envelhecimento extrínseco ou o fotoenvelhecimento, que é o processo que é provocado ou acelerado por fatores externos. Então, além da gente envelhecer naturalmente no decorrer da nossa vida, muitas vezes a gente ainda acelera esse processo por conta dos nossos hábitos de vida, a exposição excessiva aos raios solares. Então, a radiação solar, ela tem um impacto muito grande no envelhecimento, principalmente da pele, onde a gente mais percebe o efeito do envelhecimento provocado pelo sol é na pele, porque ele aumenta muito as rugas, manchas, ele destrói muito mais as fibras da nossa pele. Os nossos hábitos de vida, então, alimentação, se a gente não tem um hábito de alimentação saudável, ingere muitas substâncias industrializadas, muita comida industrializada, o excesso de fast food, comidas com muitos conservantes, excesso de sódio. Hoje a gente tem uma opção muito grande, uma variedade muito grande de alimentos que são processados, que são industrializados, e apesar de eles serem muito gostosos, infelizmente, eles também são muito prejudiciais para a nossa saúde. Eles são cheios de substâncias tóxicas que prejudicam o nosso organismo a longo prazo. Também a baixa prática de atividades físicas, a gente sabe que a rotina hoje em dia ela é muito corrida para a maioria das pessoas, nem todo mundo consegue ter uma rotina de exercício físico. Isso também, com o passar do tempo, vai acelerar o processo de envelhecimento e alguns fatores genéticos também. Então, tem alguns motivos que às vezes a gente não consegue explicar que a pessoa acaba envelhecendo um pouco mais rápido do que deveria. E quando a gente fala de envelhecimento, é muito importante que a gente entenda qual a significância, qual que é o papel que o colágeno desempenha nesse processo. Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem obrigatoriamente que falar do colágeno dentro do nosso corpo. E vamos entender o porquê. O colágeno ele é uma proteína extremamente importante. Ele está presente em todos os tecidos do nosso corpo. Ele corresponde a aproximadamente 30% das proteínas totais do nosso organismo e isso corresponde a 6% do nosso peso corporal. Então, a gente tem uma composição muito grande de colágeno,
dando forma, dando força, dando textura para as nossas estruturas. Então é o colágeno que dá sustentação para os nossos tecidos, ele que dá aquela sensação de suavidade, elasticidade para a nossa pele, firmeza, não só para a pele, mas todos os demais tecidos, então vasos sanguíneos, parede dos órgãos, globo ocular, tudo o que a gente tem dentro do nosso corpo tem quantidades de colágeno. O colágeno ele tem muitos tipos diferentes, né? A gente tem até hoje em dia, a gente já tem quase 30 tipos de colágenos diferentes que já foram catalogados dentro do nosso corpo, então tem vários tipos diferentes em regiões diferentes. A gente tem uma maioria absoluta de colágeno tipo 1, que é um dos mais importantes, mas tem muitos outros também. E conforme a gente vai envelhecendo, seja pelo processo do envelhecimento cronológico, como eu falei, ou o fotoenvelhecimento, né, que é aquele que a gente acaba acelerando, o colágeno é uma das estruturas que mais é afetada pelo processo de envelhecimento. E conforme a gente vai perdendo colágeno, a gente vai enfraquecendo as nossas estruturas, principalmente onde a gente mais nota esse enfraquecimento, na pele, nos cabelos, nas unhas e também ossos e articulações, que são as estruturas onde a gente tem uma quantidade maior aí de colágeno e é onde a gente vai ter um reflexo maior conforme a gente vai perdendo as fibras de colágeno. Então vamos entender o porquê o colágeno é tão importante em cada uma dessas estruturas. Na pele, a gente sabe que a nossa pele ela é responsável por proteger o nosso organismo contra substâncias que estejam presentes no meio ambiente externo. Então, bactérias, vírus, a própria poluição. A pele é a primeira barreira que defende, que protege o nosso organismo contra tudo que é estranho para ele. Tudo que está fora aqui no ambiente é estranho para o nosso organismo e não faz parte, da nossa composição. Então a gente tem que se proteger, porque senão eles podem provocar uma infecção, alguma doença, etc. Então é muito importante que a nossa pele esteja sempre saudável, para que essa barreira também esteja sempre, mantida. E o envelhecimento, como eu falei, seja o natural ou seja o acelerado, ele leva à diminuição das fibras de colágeno, também diminui a quantidade de elastina, glicosaminoglicanos, que são diversas substâncias que compõem a nossa pele. Principalmente o colágeno, ele é o responsável por dar a textura, a firmeza da nossa pele. Mas a gente tem também a elastina, que promove a elasticidade, como o próprio nome diz, e os glicosaminoglicanos, que preenchem a pele, que fazem com que ela tenha essa aparência homogênea, e ela dá o preenchimento realmente para que a gente tenha essa aparência lisinha e um formato homogêneo da pele. Conforme a gente envelhece, as fibras de colágeno vão se degradando, vão se desgastando ou vão perdendo a capacidade de se renovar, e isso impacta diretamente no surgimento de rugas, linhas de expressão. A gente tem uma diminuição da espessura da pele, perda de elasticidade e perda de hidratação. Por quê? Porque se o colágeno, quando ele está ali todo fechadinho, que nem nessa imagem que vocês veem aqui, as fibras todas fechadinhas, assim, todas próximas umas das outras, elas vão manter a sua pele firme, bem sustentada, com uma textura agradável, e é a característica da pele jovem. Conforme essas fibras vão se degradando, vão se desgastando pelo envelhecimento, elas vão ficando mais espaçadas, mais frouxas, e aí a nossa pele vai perdendo aquela elasticidade, aquela textura, aquela força que ela tem e vai se afrouxando. E aí a gente acaba beneficiando o surgimento de rugas e linhas de expressão, porque aí a gente acelera muito mais esse processo de envelhecimento conforme a gente acaba potencializando aí o processo de envelhecimento por conta de hábitos de vida e etc. Então, essa é a principal característica do envelhecimento provocado pela perda de colágeno na pele. Quando a gente fala de cabelos, é muito comum quando a gente fala em cabelos, as pessoas imediatamente conectam cabelos com queratina. Então a gente vê muito shampoo, muita vitamina, focado em aumentar a quantidade de queratina, do fio e etc.
E realmente um dos principais componentes do fio de cabelo é a queratina. Porém, a raiz do cabelo, essa região aqui é onde o cabelo começa a nascer e é onde ele se alimenta de nutrientes, né, de vitaminas, para que ele possa crescer de forma saudável. Essa região ela é muito rica em fibroblastos. Quem são os fibroblastos? São as células que produzem colágeno em todo o nosso organismo. Então, os fibroblastos dentro do nosso corpo são os responsáveis por produzir colágeno. E é essa região, são esses fibroblastos e é essa quantidade de colágeno aqui na raiz do cabelo que vai determinar a espessura, né, o diâmetro do fio, porque é nessa região que acontece todo o transporte de nutrientes e vitaminas para o fio de cabelo. E se a gente não tiver uma quantidade de colágeno suficiente nessa região, se essa região não estiver saudável, né, em quantidades de colágeno e de fibroblastos, a gente não tem um transporte correto de vitaminas e nutrientes. E aí o fio acaba enfraquecendo, quebrando, ou ele cresce, né, já muito fragilizado, acaba provocando a queda de cabelo, enfim. Então é muito importante também essas concentrações de colágeno na raiz capilar. Unhas é o mesmo pensamento, a gente tem o corpo aqui da nossa unha, chamada de lâmina, né? Ele é riquíssimo em queratina, porém, da mesma forma que o cabelo, a raiz da unha também é muito rica em colágeno, que também aumenta o transporte de nutrientes e vitaminas para essa região. Então faz com que a unha cresça sempre saudável, sempre forte e não enfraquecida, como pode acontecer no processo de envelhecimento. E aí, quando a gente fala de ossos, para muita gente é uma novidade, porque falar de colágeno para a pele, ok, todo mundo já está muito acostumado com isso, a gente já se ouve falar muito de colágeno há muito tempo, mas principalmente focado para pele, unha e cabelos. Quando a gente fala de ossos, a gente tem algumas dúvidas em relação, mas colágeno para osso, eu sempre achei que osso fosse muito mais importante, o cálcio e tudo mais. Então, são duas coisas diferentes. Os ossos, ele tem uma composição mista entre colágeno e cálcio. Então, é uma proporção mais ou menos meio a meio, onde a gente tem uma rede de colágeno e onde a gente tem os minerais, né, na forma aí de fosfato de cálcio. E o colágeno, dentro da estrutura dos ossos, ele forma uma rede aonde os minerais possam se ligar. Então, por que é tão importante que a gente tenha uma quantidade grande de colágeno dentro dos nossos ossos? Porque se a gente não tiver, os minerais não têm aonde se ligar. Então, essa mistura, né, dessas duas substâncias, elas estão muito ligadas, porque o colágeno nos ossos, ele serve como um ponto de ligação para os minerais e ele que fornece a suavidade e a elasticidade para os ossos. O osso é elástico? Sim, ele tem que ter uma certa elasticidade para aguentar cargas mecânicas. Então, se você tem um impacto, o que acontece? Se for uma estrutura muito rígida, na hora que você tiver um impacto, ele vai quebrar. O colágeno, como ele vai dar uma suavidade e uma certa elasticidade para a composição dos ossos, quando você tem um impacto, ele tem um amortecimento daquele impacto e ele consegue voltar sem provocar maiores danos. Então, é muito importante ter quantidades de colágeno nos nossos ossos. E, além disso, para que os minerais como o cálcio, que é o principal responsável pela dureza do osso, pela massa óssea, tenha aonde se ligar para que então o osso esteja sempre forte e flexível. Então, quando a gente tem bastante colágeno, a gente tem aqui muito cálcio ligado nas redes de colágeno, consequentemente a gente tem uma matriz óssea densa e firme. Se a gente tem pouco colágeno dentro da estrutura óssea, a gente tem pouco cálcio ligado aqui, consequentemente a gente tem um osso mais poroso, a gente perde massa, perde densidade óssea e pode ocasionar aí doenças como a osteoporose. E nas articulações também não é novidade se falar de colágeno, a gente tem, né, estruturas cartilaginosas muito importantes nas nossas articulações. 60% da nossa articulação é composta de colágeno, o restante são glicosaminoglicanas, proteínas, outras células que compõem toda essa matriz. Os nossos ligamentos
são aproximadamente 90% de colágeno e os nossos tendões aproximadamente 80% de colágeno. Então, praticamente toda a nossa articulação tem como uma composição à base de colágeno. Então, se a gente perde colágeno, a gente enfraquece estrutura articular. Então, olha como é importante a quantidade de colágeno para todo o nosso organismo. Então, não é só pele, não é só cabelo, não é só unhas, tudo que acontece em relação a colágeno impacta no nosso organismo como um todo. E se a gente está envelhecendo, se a gente está expondo o nosso organismo a agressores externos, que a gente está acelerando esse processo, a gente vai aumentar a destruição do colágeno e vai acelerar muito mais o processo de envelhecimento e vai acabar danificando muito mais as nossas estruturas. E aí, falando muito de colágeno, tá. Então, o que eu faço? Eu vou só tomar colágeno? É suficiente? Muitas vezes não. Tá? Aliás, na maioria das vezes não. O colágeno ingerido por via oral, ele tem que ser ingerido numa quantidade muito alta para que alguma quantidade consiga chegar até o seu organismo para que mais colágeno possa começar a ser sintetizado. Mas isso demora muito tempo e isso é muito difícil de acontecer, tá? Porque a quantidade, como eu falei, é muita quantidade que você tem que ingerir. Nem sempre o seu organismo vai direcionar para onde você precisa, ele pode direcionar para onde ele bem entender, porque a partir do momento que você ingerir o colágeno, ele vai ser quebrado dentro do seu organismo e vai ser distribuído em pequenos pedacinhos para onde o seu corpo achar que deve, nem sempre é onde você precisa. E é aí que a gente fala tanto da suplementação de vitaminas e minerais e principalmente a suplementação de silício. Por quê? O silício, vamos entender um pouco mais sobre esse mineral. Ele é um dos elementos mais importantes e em maior abundância na Terra, na crosta terrestre. Ele é o segundo elemento em concentração, então ele está depois só do oxigênio. Então a gente tem silício em quase todas as estruturas da Terra, principalmente na areia, nas rochas, na água. Então, tem muito silício espalhado aí pelo planeta. E ele também é um elemento que está presente dentro do nosso organismo. Ele está entre os 12 principais elementos que estão presentes no nosso corpo. E ele, por que ele é tão importante ali? Por que ele tem que estar presente nas nossas estruturas? Porque ele está diretamente ligado, relacionado com a produção de colágeno, elastina, proteoglicanos, todas essas substâncias fibrosas dentro do nosso organismo, elas são estimuladas pela presença do silício. Qual que é o grande problema, né? Quando a gente fala, parece ótimo, então eu tenho silício, eu consigo produzir muito mais colágeno. Seria perfeito, só que a gente tem alguns detalhes. Primeiro, o nosso corpo ele não produz silício. A gente tem que ingerir ele ou na alimentação ou na forma de suplementação. E dessa forma a gente tem algumas dificuldades. Por quê? Na alimentação, nem sempre os alimentos contêm quantidades suficientes de silício e de outros minerais também para suprir as necessidades do nosso organismo. A gente sabe que hoje o nosso solo está cada vez mais enfraquecido, né? Os nossos alimentos eles não são mais tão ricos quanto deveriam ser em vitaminas e nutrientes. Então já é uma dificuldade. Segunda dificuldade, mesmo que o alimento tenha uma quantidade significativa do silício, nem sempre ele está na forma com que o nosso corpo consegue absorver e utilizar. Por quê? O silício, quando a gente ingere pelos alimentos, ele vai ter que ser quebrado dentro do nosso organismo, que é um processo chamado de hidrólise. Então, dentro lá do nosso trato gastrointestinal, a gente vai ingerir o alimento com silício, ele vai chegar no nosso estômago e ele vai começar um processo de hidrólise, que nada mais é do que a quebra da molécula. O silício ele pode estar em muitas formas, tem diversas moléculas diferentes que são formas de silício. Então, a gente tem monóxido de silício, dióxido de silício, silício quelato, sílica, a gente tem muitas formas diferentes, são diferentes moléculas, mas todas têm que chegar numa forma final
que é a forma ativa do silício, que é a forma de ácido ortossilícico. Então, qualquer forma de silício dos alimentos que a gente ingerir, dentro do nosso organismo, ela vai ser quebrada em pedacinhos até chegar no pedacinho pequenininho, que é a forma ativa do silício, que é a forma de ácido ortossilícico. Tudo isso é muito bom. As principais fontes de silício que a gente tem no mundo hoje, principalmente os cereais, as frutas, a água mineral, a cerveja, isso seria ótimo, né? Vamos só beber cerveja que é cheia de silício, só que, como eu falei, a forma de silício presente nesses alimentos não é a forma ativa. A gente tem que transformar dentro do nosso organismo na forma de ácido ortossilícico para que possa ser absorvido. Também tem bastante silício aqui nos vegetais. Então, vamos falar agora sobre o Biosil e entender o porquê que ele é tão diferente, né, de simplesmente você ingerir aí silício através de alimentos. O Biosil, ele possui a tecnologia CHOSA, ele é a marca líder em silício no mundo todo, é um silício mundialmente conhecido, e ele é um complexo de ácido ortossilícico, lembra que eu falei, que é a forma ativa do mineral silício, estabilizado em colina, e a isso se deu o nome, né, da molécula CHOSA. E ele possui uma apresentação na forma de beadlets, que eu já vou explicar daqui a pouquinho o que é, né, o que são os beadlets. E ele tem a capacidade de estimular a produção de colágeno, queratina, elastina, proteoglicanos nos tecidos de todo o nosso organismo. E dessa forma ele melhora então a qualidade da pele, cabelo, unhas, ossos e articulações, né, como um todo. Então ele melhora todas as condições e fortalece todas as nossas estruturas. Vamos entender o que é esse complexo. Então, como eu falei, quando a gente ingere o silício através dos alimentos, ele tem que ser transformado na sua forma ativa, que é ácido ortossilícico. Essa forma, ela consegue ser encontrada em alguns alimentos, principalmente na água e na cerveja também, tá? Só que apesar de essa forma ser a forma ativa do mineral, ela também é muito instável, ela é reativa, ela sofre uma reação que nós chamamos de polimerização. O que é essa reação? A molécula do ácido ortossilícico, que é essa pequenininha aqui, quando ela está próxima uma da outra e quando ela está sozinha, ela acaba se aproximando uma da outra e elas acabam se ligando uma molécula na outra e elas formam esse bloco de silício. Isso é a polimerização. As moléculas elas se ligam umas nas outras e formam um bloco enorme de moléculas. Essa ligação ela é muito forte e ela não se separa mais. Então o que acontece? A gente tem uma inativação da molécula. O silício ele não consegue mais ter atividade dentro do seu organismo a partir do momento que ele sofrer essa reação. Então, só ingerir o ácido ortossilícico sozinho não é suficiente, é praticamente certeza que ele não vai chegar em quantidades suficientes no seu organismo para ter atividade. Por quê? Ele vai acabar sofrendo a polimerização no meio do caminho aí quando você ingerir. Não só ele se liga com ele mesmo, né, entre as próprias moléculas, mas ele também pode se ligar a outras moléculas que estejam presentes no seu organismo. Então, ele é realmente muito instável, ele precisa puxar alguma coisa para se ligar, porque ele realmente é uma molécula reativa, ele precisa se ligar em alguma coisa para que ele esteja estável. Então, qualquer molécula que apareça na frente dele, ele vai acabar sequestrando para ele ali para se estabilizar, só que consequentemente ele vai ter uma perda de atividade. Não é isso que a gente quer. Então, qual que é o diferencial do Biosil? O que foi desenvolvido para que isso pudesse ser solucionado e a gente tivesse a ação completa do mineral dentro do nosso corpo? Eles decidiram estabilizar o silício com uma pequena molécula de colina. Quem é a colina? Por que ela é tão importante também nessa estabilização? Por que ela faz tanta diferença? A colina ela é uma vitamina, ela é da família do complexo B, então ela tem uma importância muito grande dentro do nosso organismo. Por quê?
ela é uma precursora dos fosfolipídios das nossas membranas celulares. As nossas células, todas elas, têm uma membraninha, que é essa imagem aqui de baixo, que é chamada de bicamada lipídica, ou membrana de fosfolipídios. Nada mais é do que uma pequena camada de gordura que protege o interior das nossas células, porque senão as nossas células vão ser atacadas por qualquer outra substância agressora que esteja presente no nosso organismo, que por ventura acaba entrando aí no nosso organismo e vai acabar atacando as nossas células. Então, um monte de estruturas que tem aqui dentro, elas precisam estar sempre protegidas para que isso não vaze para toda a nossa corrente sanguínea e a gente perde toda a função da nossa célula, e para que ela não sofra com agressores externos. Então, essa membrana, essa camadinha de gordura que protege a nossa célula, um dos principais componentes dessa membrana é a colina. Então, ela já está aqui presente nas nossas células. O que isso quer dizer? Se a colina já está presente aqui nessa membrana, isso significa que a nossa célula já tem uma familiaridade com a colina, certo? Porque se ela já compõe a membrana celular, isso significa que a nossa célula automaticamente reconhece a colina quando ela chega perto. E ela também está envolvida na sinalização celular. Por quê? Quando uma molécula de colina se aproxima aqui da célula, como eu falei, a célula reconhece imediatamente essa molécula de colina e permite a entrada de nutrientes. A colina ela também participa do metabolismo de lipídios. Isso nesse caso aqui não é uma informação, vamos supor que essa é uma informação que agrega, mas para o caso da ação do Biosil, ela é só uma informação para agregar, não é importante aqui. Isso é importante. A colina, ela protege as nossas fibras de colágeno contra a degradação provocada por homocisteína. Quem que é tudo isso? A homocisteína ela é uma proteína natural do nosso organismo, porém, quando ela está em excesso por N motivos, pode ser genético, pode ser provocado por N razões, se essa proteína estiver em excesso, ela começa a atacar as nossas fibras de colágeno, ela começa a destruir o nosso colágeno. E a colina, ela consegue neutralizar essa proteína que esteja em excesso, então ela também protege as nossas fibras de colágeno através da inibição aí dessa proteína. E, como eu falei, de uma forma muito resumida, a nossa célula já tem a colina aqui na composição da membrana. Ela consegue, quando a colina chega aqui perto da membrana, ela é facilmente e rapidamente reconhecida pelas nossas células, portanto, ela permite a entrada, ela permite o transporte, ela facilita o transporte do silício para o interior da célula. Então, vamos entender o porquê que isso acontece. Quando o silício, que está aqui, está ligado com a molécula de colina, essa ligação ela é muito forte. Lembra que eu falei? O silício ele é uma molécula reativa. Ele precisa estar ligado em alguma coisa para ficar estável, para que ele consiga parar quieto, vamos dizer assim. Então, a colina ela consegue se ligar na molécula de silício, não interfere na atividade do mineral, e isso é muito importante. Então, ela não diminui a atividade do mineral, pelo contrário, quando ela está ligada aqui na molécula de silício, ela aumenta, ela facilita a entrada do mineral para o interior da nossa célula. A nossa célula ela reconhece imediatamente a colina. Como a colina e o silício eles estão ligados, quando a nossa célula reconhecer a colina, ela vai abrir, ela vai permitir a entrada da colina ali no interior dela, e a colina vai puxar o silício para o interior da célula junto com ela. Então essa é a grande importância de ser um complexo. Então não é apenas misturar dois ingredientes, não basta misturar silício com colina. Isso não vai acontecer dessa forma. Então é um complexo realmente, são duas moléculas que já estão ligadas, e só por causa disso é que ocorre a correta absorção do mineral.
Então, a colina, ela consegue estabilizar o silício e aumentar a sua absorção de forma com que ele não perca a sua atividade dentro do nosso organismo. E o que são aqueles bidlets, né, que eu falei? O Biozil, ele tem essa composição, ele é esse complexo de ácido ortossilícico estabilizado em colina e ele possui essa apresentação na forma de bidlets. Os bidlets são exatamente isso que vocês veem na imagem. Ele é um pequeno granulado, então são bolinhas bem pequenininhas que mantêm o produto revestido. Por quê? Por que isso é necessário? Por que isso é tão importante? Quando a gente faz o processo de estabilização, o que acontece? O ácido ortossilícico, quando ele é ligado à colina, né, quando é formado esse complexo, o produto que surge dessa reação, dessa ligação entre essas duas moléculas, ele é um produto líquido, com uma baixa estabilidade, um pH muito ácido, só que, para que ele seja eficaz, ele precisa permanecer dessa forma. Então, apesar de ser uma forma ruim, né, teoricamente para nós, porque é líquido, pH ácido, então ele é muito ruim de sabor, ele é ruim de ser ingerido, só que para que ele seja eficaz, ele necessita permanecer dessa forma. Qualquer reação, qualquer processo que você faça para tentar transformar esse produto em pó, você corre o risco de quebrar, de destruir a ligação, de destruir as duas moléculas, e aí sim você vai provocar a inativação do produto. Então, o Biozil é apresentado, né, ele apresenta a sua tecnologia Chosa na forma de bidlets, que nada mais é do que um revestimento que mantém o produto ainda na sua forma líquida. Então a gente vai ter pequenas gotículas revestidas de forma a produzir um granulado que seja estável, que permita manipular esse produto em cápsulas e ainda garanta a sua eficácia e a sua biodisponibilidade. Por isso que é tão importante que seja mantida essa forma granulada. Dentro aqui desse granulado, o produto permanece na sua forma original líquida. E quando você ingerir, quando ele passar pelo estômago e passar pelo intestino, lá sim ele vai ser liberado na sua forma líquida original, como tem que ser. Isso é de extrema importância. Então, no momento da manipulação, por exemplo, não pode triturar esse granulado, porque senão você ele vai virar uma pasta realmente ali no momento da manipulação. Você não consegue triturar ele. É muito importante que seja mantida essa forma de granulado. É isso que garante a total estabilidade e a biodisponibilidade, a correta liberação do mineral dentro do nosso organismo. Vamos tentar entender de uma forma simples o mecanismo de ação. Então, de que forma tudo o que eu expliquei até agora acontece dentro do nosso organismo? O Biozil, quando a gente ingere ele por via oral, ele vai chegar até o nosso intestino, como eu disse agora, intacto. Nosso estômago e nosso intestino, né, não conseguem degradar aquela molécula. O revestimento, né, protege o silício, né, a molécula Chosa, até que ela seja entregue na parede do nosso intestino, aonde ele é absorvido. A partir do nosso intestino, que vai ter a absorção, ele vai ser levado até os nossos fibroblastos. Lembra que eu falei lá no comecinho? Os fibroblastos são as nossas células responsáveis por produzir colágeno. De que forma que acontece a produção de colágeno lá dentro? A gente tem o envolvimento de diversas enzimas. Enzimas dentro do nosso organismo são como se fossem o combustível que as nossas células precisam para funcionar. Então, tudo o que as nossas células produzem, tudo o que acontece dentro do nosso corpo, tem que ter uma enzima dando a ordem, dando o comando ali para que aquele processo aconteça. Então, ela é realmente como se fosse o combustível da nossa célula. Se a gente não tiver uma enzima, a gente não tem o processo correto acontecendo. Então, ela que precisa alimentar e dar força ali para as nossas células poder realizar todas as reações e todas as funções corretamente. Então, a gente tem diversas enzimas envolvidas
no processo de formação do colágeno. E aí, quando o Biosil chega até aqui, ele consegue ativar essas enzimas, ou seja, ele faz com que elas trabalhem mais, com que elas aumentem muito mais a força dos nossos fibroblastos, e com isso a gente aumenta a produção de colágeno, queratina, proteoglicanos e demais estruturas fibrosas que compõem a nossa pele. Então, de forma simplificada, esse é o mecanismo de ação do Biosil. Ele vai por via oral, chega até o intestino, é liberado e absorvido no intestino e é enviado até os nossos fibroblastos. Ele estimula os nossos fibroblastos através da ativação das enzimas responsáveis pela produção de colágeno, queratina e proteoglicanos. Dessa forma, ele aumenta a produção dessas estruturas. De uma forma mais ilustrativa, e eu não quero nem que, assim, não é necessário decorar todos esses nomes, mas eu acho interessante conhecer esse processo, só para que a gente consiga visualizar a formação de uma fibra de colágeno. Então, como eu falei, uma proteína, o colágeno é uma proteína, e uma proteína é formada pela ligação de vários aminoácidos. Então, aminoácidos são moléculas pequenininhas que vão se ligando um no outro, um no outro, um no outro, até formar uma proteína, que é uma molécula muito maior. Então, no caso do colágeno, os principais aminoácidos que compõem, né, a sua fibra são a prolina, lisina e glicina. Não é importante decorar esses nomes, mas só para que realmente a gente possa conhecer. Esses aminoácidos, eles começam a se ligar em pequenos bloquinhos, como eu falei, e vão começar a dar origem à fibra de colágeno, formando uma pequena fita que a gente chama de cadeia alfa. E é aqui que a gente tem a participação da primeira enzima. Depois, quando essa cadeia alfa, né, esses aminoácidos já estão ligados assim em pequenas fitinhas, a segunda enzima participa de novo nesse processo e faz com que essas fitas comecem a se aproximar umas das outras, formando uma pequena trancinha, que a gente chama de estrutura tripla hélice. Tá? O colágeno, ele é uma proteína na forma de tripla hélice. Então, é uma trancinha realmente aqui dessas fitinhas da cadeia alfa que começa a dar origem ao procolágeno. Ele ainda tem as pontas soltas, ele ainda não tem atividade, então a molécula começando a se formar. Depois disso, a terceira enzima participa novamente desse processo e estabiliza essa molécula. Então ele fecha aqui as pontas, né, dessa trancinha, dessa estrutura de tripla hélice, e a partir daqui a gente tem a formação de uma fibra completa de colágeno. Então, só para que a gente consiga visualizar aonde cada uma das enzimas atua no processo de formação aí da fibra de colágeno. E é aqui que o Biosil tem a sua maior atividade. Então, é nesses processos todos. Então, olha a importância que ele tem participando dos 3 principais processos de formação da fibra de colágeno. Então, por isso, né, que esse produto é tão importante e tão benéfico para o nosso organismo. A dose dele são 500 miligramas, 520 miligramas, perdão. Essa dose, ela tem uma posologia, que ela pode ser tanto uma quanto 2 vezes ao dia, depende muito da necessidade, depende muito de como você pretende utilizar o produto. Então, ele não tem uma restrição, né, da quantidade de vezes aí. Você pode tomar 1 ou 2 vezes ao dia, sem problema nenhum. E ele é um produto com muitos estudos publicados e reconhecidos.